Você vê que, como falamos em uma determinada oportunidade, a palavra de Deus, ela é feita de promessas, né? Deus, em sua palavra, ele fez promessas, ele fez muitas promessas e ele nos deu a conhecer as suas promessas. Ele nos deu a conhecer aquilo que ele tinha a dizer a cada um de nós, as promessas que ele tem a cada um de nós, ele nos deu a conhecer. Ele não ocultou isso de nós. Ele não ocultou, ele nos fez saber através da sua palavra, ao povo antigo, através dos profetas, através dos apóstolos, ou em momentos em que ele mesmo vem e falava, como quando ele falou com Abraão, com Moisés, enfim. Você vê que Deus, ele falou, ele tem falado, ele não tem escondido, as suas promessas estão aí, foram reveladas, foram dadas ao conhecimento de todos, né? Ou pelo menos da maioria das pessoas. Então, quer dizer, uma coisa a pessoa ela não pode alegar, que é o que eu não sabia, eu não conhecia. E essa é uma coisa que a maioria das pessoas não pode alegar, que não sabia, que não conhecia, porque Deus ele tem dado conhecimento, Deus ele tem dado saber das suas promessas, ele não ocultou as suas promessas, ele não escondeu as suas promessas, ele na verdade tem revelado, tem mostrado ela a todos, para que todos tenham o quê? Conhecimento, para que todos venham saber. Mas Deus, temos que entender uma coisa, Deus, ele não quer que eu conheça, que eu saiba, para dizer eu sei, para dizer eu conheço, para eu conhecer e saber e ficar assim, não, tá bom, agora eu já sei. Não é para isso que Deus quer que eu saiba. Não é para isso. Porque a palavra de Deus não é um livro, como qualquer outro livro de história. A palavra de Deus é para que se obedeça. É para que se obedeça. Então, quando Deus dá o conhecimento da sua palavra, quando Ele revela a sua palavra às pessoas, é com um intuito, é com um propósito. Claro, primeiro, para a pessoa saber. Para saber das suas promessas, para saber que aquilo existe, para saber que aquilo é real. Mas, em segundo lugar, para a pessoa obedecer. Mas aí o problema é que a maioria fica só no quê? No conhecimento. Fica só no saber. Por que fica só no saber? Porque não crê. Porque não crê naquelas palavras. Mas a parte de Deus ele fez, que foi o quê? Falar. Você vê que uma das coisas que o Senhor Jesus mais falou foi sobre o quê? Foi sobre salvação. A palavra de Deus, uma das coisas que mais estão descritas na palavra de Deus é sobre salvação. Mas você vê quantas pessoas não têm se perdido. Quantas pessoas não têm descido e ido para o inferno? Quantas pessoas? Quantas? A maioria. Mas será que foi falta de conhecimento? Será que foi falta de saber? Será? A verdade é que a maioria das pessoas que estão no inferno sabiam da verdade, conheciam a verdade. Sabiam, conheciam. Mas isso mudou alguma coisa? Isso fez alguma diferença? Tem gente, tem pessoas enganadas, iludidas pelo diabo, que pensam que o seu conhecimento bíblico vai salvar. Que seu curso de teologia, de seminário vai salvar ela. Vai garantir a salvação para ela. Mas está cheio, o inferno está cheio de pessoas que têm o mesmo. Saber, ela sabia. Agora vê se cria. Agora vê se obedecia. Não obedeceu porque não criam. Mas sabiam. Mas o saber não mudou nada. Ela foi para o inferno do mesmo jeito. Ela, sabendo do inferno, foi para o inferno. Agora imagine isso. A pessoa saber que o lugar existe e ir para esse lugar ainda. Imagine essa situação. Eu saber que existe o inferno e ainda assim ir para o inferno. Imagine essa situação. Mas por que foi para o inferno? Porque não creu que o inferno existia. Aí teve que ir para o inferno para poder crer. Agora não adianta mais. É o que está acontecendo com a maioria. Sabe que o inferno existe. Tem ciência que o inferno existe, porque a palavra de Deus não esconde. Eu sei que muita gente por aí fica tentando esconder, fica tentando calar a palavra de Deus que fala sobre o inferno.
usadas pelo mal, certamente, para que as pessoas não ouçam falar do inferno. Porque se não ouvir falar do inferno, né? Quem não ouve falar do inferno acaba se ouvindo falar do inferno. A maioria já está indo para o inferno. Imagine sem ouvir falar do inferno. Mas você vê, a pessoa ouvia falar do inferno. Sabia que o inferno existia. Porque a palavra de Deus deixa claro, não é possível. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus sobre o inferno. Mas ainda assim a pessoa foi para o inferno. Mesmo sabendo. Mas por quê, como falamos? Não cria na existência do inferno. Aí teve que ver com seus próprios olhos. Aí depois que viu com seus próprios olhos, disse a si mesmo, é verdade, o inferno existe. Mas e agora? E agora? Mas dá para culpar Deus por isso? Dá para culpar Deus por isso? Dá? Dá. Não tem como, porque ele falou, ele avisou, ele fala, e ele fala uma, ele fala duas, ele fala três, ele fala tantas vezes. Mas a pessoa não crê. A pessoa não crê. Ela diz que crê porque ela diz que ela crê. Mas ela não crê porque ela não obedece. Ela não crê porque ela não deixa aquilo que é errado. Ela não crê porque ela não resolve abandonar essas coisas erradas que ela está fazendo. Então, aí tem que ver. Aí tem que ver o inferno para poder acreditar na existência do inferno. Mas Deus falou. Deus falou. Não dá para dizer que ninguém está sendo pego de surpresa. Não dá, não dá. Não dá para dizer que ninguém está indo para o inferno de forma inconsciente. Não dá. Porque a maioria sabe. A maioria sabe. E se não sabe, vai ficar sabendo. Deus avisa, Deus mostra, Deus fala. Sabe? Deus não deixa aí ninguém para o inferno às escuras. Ele avisa, ele fala, ele dá a oportunidade, ele dá a chance para que a pessoa saiba que aquilo existe, para que ela saiba que há salvação e há condenação. E nós que levamos a palavra de Deus às pessoas, temos essa responsabilidade de falar sobre isso. Porque se eu não falo, isso vai ser cobrado de mim. Isso vai ser cobrado de mim se eu não falo sobre salvação. Porque qual é o maior propósito do Evangelho se não salvar a alma das pessoas? Por que o Senhor Jesus morreu na cruz se não para salvar a alma das pessoas? Agora, se eu falo de todas as outras coisas e não falo disso, então o que eu estou fazendo? Eu não estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando qualquer outra coisa. O objetivo de Deus, o propósito maior de Deus é salvar. Então, por isso ele dá a conhecer, por isso ele revela, por isso ele fala. Por isso ele quer que a pessoa saiba, ele quer que a pessoa conheça. Mas ele não quer que a pessoa saiba, que ela conheça, para dizer, agora eu já sei, agora eu já estou ciente. Não. Agora que você sabe, meu amigo, minha amiga, ele espera que você faça alguma coisa. É como João Batista falou aos fariseus, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis? Porque todos nós, se não nos consertarmos, se não se endireitarmos, vamos parar nesse lugar. E todos nós temos esse dilema. Como escaparemos da condenação? Deus dá o caminho para escapar da condenação. E eu creio que a maioria sabe qual é o caminho, mas a questão é, vai seguir o caminho? Vai seguir o caminho ou vai ficar achando que só porque sabe o caminho vai ser salvo? Só porque conhece o caminho vai ser salvo? Se Deus dá conhecimento, se Deus revela, é para que alguma coisa seja feita. É para que a pessoa faça alguma coisa. Mas aí se a pessoa não faz, o problema é dela. A alma é dela. É ela que vai se perder. Mas vai se perder porque Deus não quis salvá-la? Vai se perder porque Deus não lhe deu chance? É como falamos, ninguém está no inferno de forma inconsciente, não, meu amigo. Todos que estão lá, em algum momento, tiveram conhecimento da verdade, mas preferiram continuar vivendo na mentira. Preferiam continuar vivendo no engano. Aí não tem o que Deus possa fazer.
O que ele pôde fazer, ele fez. Que foi falar a verdade, que foi revelar a verdade para que ninguém fosse enganado. Mas se a pessoa preferiu continuar na mentira, se ela preferiu continuar no engano, o que Deus poderia fazer mais? O que Deus mais pode? O que Deus pode fazer mais do que falar, do que dar a sua palavra para que as pessoas saibam? Mas a pessoa não crê, o problema é de quem? O problema não é dele. Às vezes a pessoa quer mais do que a palavra, como falamos certa vez. Às vezes ela quer sinais. Ah, me dá um sinal que o inferno existe, me dá um sinal que o inferno é real. Você quer um sinal que o inferno é real? Desculpa, mas se você quiser um sinal que o inferno é real, você vai ter que ir para ele. Porque só tem uma coisa, a palavra, que fala sobre céu e inferno, vida e morte. Não tem sinal. Ou você crê ou você não crê. Está escrito, crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Ponto. Não tem mais, não tem meio termo, não tem, sabe, conversa do meio. Não, é um ou é outro. Ou sobe ou desce. E aí a pessoa vai escolher. Aí ela vai decidir o que vai fazer com aquilo que já sabe, com aquilo que já conhece. Que Deus já avisou, Deus já alertou, Deus já falou, para que se saiba. E não só para que se saiba, mas para que faça alguma coisa. E a pergunta é, o que você tem feito com aquilo que você sabe? O que você tem feito? Com o conhecimento da verdade, porque se fôssemos cegos, poderíamos justificar as escolhas erradas, porque afinal, eu sou cego, como é que eu posso saber por onde andar? Mas depois que temos os nossos olhos abertos, não tem como. O problema é que tem pessoas que, apesar de ter tido seus olhos abertos, querem dar uma de cego. É como algo que eu tenho comigo mesmo. Como é que eu posso, depois de ter meus olhos abertos, querer dar uma de cego? Porque às vezes é em pensamento. Por que você não vive uma vida mais fácil? Por que você não vive uma vida mais conveniente? Vem esses pensamentos. E a resposta que eu tenho dentro de mim é, como é que eu posso, depois de ter tido os meus olhos abertos, querer dar uma de cego? Não, não. Só para me satisfazer? Só para agradar minha carne? Não, eu não sou louco. Então uma coisa é nós ainda sermos cegos. Outra coisa é, depois da pessoa ter os seus olhos abertos para a verdade, ela querer dar uma de cega. É como falamos certa vez. Está enganando a quem? Está enganando a quem? Está enganando a si mesmo. Está sendo enganado. Está sendo enganado. E a alma que vai descer é a dela. Então veja o que você está fazendo com o que você sabe. Porque Deus, ele já deu. Deus, ele já deu e tem dado. Ele tem falado, ele tem revelado. Para que depois ninguém diga, eu não sabia, eu não conheço, eu não sabia disso. Como que não sabia? Não estava escrito? Eu não falei? Como é que vem me dizer que não sabia? Você vê, quando você viaja para um país, é sua obrigação saber quais são as leis desse país. Não é verdade? Não é verdade? Agora vai você lá sem conhecer as leis. Eu duvido que você faz isso. Porque você sabe que se você fizer isso, corre o risco de você ser preso, ser presa lá. Então o que você vai fazer? Você vai ver quais são as leis daquele país. Mas você vê com relação a Deus, às vezes a pessoa não está nem aí. Mas é a alma mesmo. É a alma. É a alma. O mundo, esse mundo enganoso, ilusório, ele faz parecer que a alma não tem nenhum valor, que a alma não tem nenhuma importância. Mas quem faz isso é o próprio capeta, que quer levar a alma da pessoa para o inferno. Ele faz parecer que a alma não é algo importante, que não é algo de valor. Mas aí Deus nos lembra isso através da sua palavra. Que aquilo que realmente importa não é isso aqui. É a eternidade. Então o lugar em que as pessoas mais creem na palavra de Deus, sabe onde é? Você sabe onde
onde é o lugar que as pessoas mais creem na palavra de Deus? Não é no céu, não é na terra, é no inferno. A maioria dos crentes estão aonde? No inferno. No inferno todo mundo crê na palavra de Deus. No inferno todo mundo acredita que a palavra de Deus é verdadeira. No inferno todo mundo crê. Aqui a pessoa achava que bastava saber. Aqui ela achava que bastava conhecer, não precisava viver, só bastava conhecer, só bastava saber. Aí quando você vai falar com a pessoa, eu já sou batizado, eu já sou missionário, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu já sou aquilo outro. Vivendo uma vida totalmente de ponta cabeça, totalmente contrária. Ela acha que Deus deu conhecimento a ela, permitiu ela conhecer essa palavra para que ela só saiba. Mas você vê, aqui todo mundo sabe, aqui todo mundo conhece. Lá no inferno todo mundo crê. Era para crer aonde? Aqui, não lá. Era para crer aqui nesse lugar, onde conheceu, onde soube da verdade. Era para viver a verdade onde soube dela. Mas preferiu viver o quê? A mentira. Preferiu viver na mentira. E foi enganado e foi para o inferno. Então ou a pessoa vai crer na palavra de Deus aqui, vai ser salva, ou ela vai crer depois. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, como falamos certa vez, todos nós vamos saber que a palavra de Deus é verdadeira. De um jeito ou de outro. Cedo ou tarde, você vai ver que aquilo que você conhecia vai se cumprir na sua vida. Você vai ver. Todos nós, eu, você, todos nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Todos, 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 todos. Para um, isso vai acontecer aqui. Para outros isso vai acontecer depois. Depende da escolha de cada um. Se eu escolho crer aqui, meu amigo, eu tenho a vida eterna. Agora, se eu escolho crer depois, eu tenho uma condenação eterna. Não espere que Deus vai ser misericordioso e bondoso. Ele está sendo misericordioso aqui, dando chance, dando oportunidade. Agora, se a pessoa não creu aqui, já era. Não tem conversa, não tem segunda chance, não tem segunda oportunidade. Não. Você tem um tempo aqui para escolher. E depois que acabou o tempo, você fez a sua escolha. Não tem mais o que fazer. Então, por isso que eu perguntei, o que você tem feito com aquilo que você sabe? O que você tem feito com aquilo que você conhece? Porque o fato de que uma pessoa sabe da palavra não significa que ela crê. Tem gente que acha que saber é o mesmo que crer. Não, negativo. Negativo. Saber não é o mesmo que crer. Crer é obedecer. Se não obedece, é porque não crê. Não adianta saber. Ele falou que o que crê e for batizado será salvo. Ele não disse que o que conhece será salvo. Ele não disse que o que sabe será salvo. Ele não disse isso. Ele disse que é aquele que crê. Então, quem é o que crê? O que crê é o que obedece. Você tem obedecido à palavra? Ou você só sabe da palavra? Você tem obedecido à verdade? Ou você só conhece a verdade? O que você tem feito? Pensa. Olhe para a sua vida. Eu estou tratando aqui da sua alma. Eu não estou tratando aqui de coisas terrenas, de coisas materiais. Eu estou tratando daquilo que é eterno. Deus quer salvar a tua alma, mas Ele não vai fazer isso se você não quiser fazer isso. Se você não fizer nada. Ele está esperando uma decisão. Está esperando uma atitude. Se a pessoa escolhe ficar pegada apenas ao conhecimento, é aquela pessoa que ouviu falar do céu, mas ela não foi para o céu. Ouviu a vida inteira falar do céu e não foi para o céu. Por quê? Não tomou uma decisão. É aquela pessoa que falou sobre o céu e não foi para o céu. Já viu isso acontecer? A pessoa falar a vida inteira dela de um lugar e não ter ido para esse lugar. Mas por que ela não foi para o céu? Porque ela não tomou uma decisão de ir pro céu. Então você vê, não é o que você sabe, nem o que você fala. É a sua escolha, é a sua decisão. Se você não tomar a decisão, você vai para um lugar, com certeza. Mas você não vai para aquele lugar de salvação, você vai para aquele lugar de condenação. Porque quem não escolhe para o céu vai parar no inferno. Então, se você quer a salvação, tome uma decisão a partir de hoje. Você sabe, você conhece, você sabe o que você tem que fazer. Eu não tenho que ficar aqui dizendo o que você tem que fazer. A palavra de Deus está aí. E eu creio que a maioria sabe o que tem que ser feito. Sabe qual a decisão que tem que ser tomada. Sabe, conhece, entende o que precisa fazer. Agora, o que precisa acontecer? Fazer. Só precisa fazer, só precisa obedecer, porque já sabe. Não tem que ficar falando algo que você já sabe.
que você precisa fazer é obedecer. Então, se você quer salvação, você não vai ficar apoiado naquilo que você sabe. Você não vai ficar apoiado naquilo que você conhece. Você vai fazer o quê? Você vai obedecer e pronto, acabou. É fácil? Não, não é fácil. Fácil é ir para o inferno. Ir para o céu não é fácil, não. Mas você vai obedecer. Porque eu não quero só ouvir falar do céu, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu ou você quer só ouvir falar do céu? Ou você quer só que o céu seja uma historinha que alguém contou para você e você nunca viu esse lugar? E a maioria das pessoas está acontecendo isso. Elas ouviram falar do céu a vida inteira, mas elas nunca viram e nunca vão ver esse lugar. Por quê? Não escolheram ir para lá, não decidiram ir para lá, não creram naquilo que estava ouvindo, não creram no céu, não creram na salvação. Por que não creram? Porque não obedeceram, porque não decidiram deixar o pecado, porque não decidiram deixar a vida errada. Essa foi a evidência de que ela não creu. Então ela só ouviu falar do céu e não foi para o céu. Mas ela também ouviu falar do inferno e foi para o inferno. Quem vai escolher, quem vai decidir é você, meu amigo. Se você quiser ir para o céu, você vai tomar uma decisão de a partir de hoje deixar a vida errada para trás, deixar o pecado para trás, deixar o passado para trás, deixar tudo para trás. E você vai se submeter a Deus, você vai obedecer a palavra de Deus diariamente. Não é o que você sabe, não é o que você conhece, é o que você obedece. É o que você obedece. Deus falou para todo mundo. Deus vai falar com todo mundo. Ele falou que depois que o evangelho for pregado a toda criatura, em testemunho a todas as nações, virá o fim. Então, quer dizer, depois que todo mundo souber, meu amigo, vai vir o fim. Para quê? Por que isso? Para que todos tenham a chance, a oportunidade de saber aquilo que vai acontecer, de saber sobre a vida eterna, sobre a salvação. E aí cada um vai fazer uma escolha. Todos nós ouvimos muitas coisas todo santo dia. E nós temos uma escolha a fazer diante daquilo que ouvimos. Então você tem uma escolha a fazer diante daquilo que você tem ouvido. Crer, que é obedecer, ou apenas ouvir e dizer, tá bom, eu já sei. É o céu e o inferno, né? Tá bom, eu já sei. Se eu morrer, eu vou pro céu. Não, eu entendi. Quem crê for batizado será salvo? Não, tá bom, eu entendo. Você tem a escolha de fazer isso aí, que é o que a maioria tem feito, achando que isso vai fazer alguma diferença, achando que isso vai mudar alguma coisa, achando que dizer eu sei garante alguma coisa, ou você tem a opção de fazer o oposto, de você crer nessa palavra, de você obedecer essa palavra. Esse vai ser o salvo. Aquele que decidir, aquele que escolher obedecer, independentemente de sentimentos, mas uma escolha, uma decisão diária de viver uma vida de obediência. Esse vai ser o salvo. Porque isso é viver pela fé. Você não está vendo nada, você não está sentindo nada, mas você crê que essa palavra aqui é verdadeira. Então você vai lá e obedece. E um dia, porque você escolheu obedecer, um dia você vai ver o céu, um dia você vai ver Deus. Porque você merece, não porque você creu nele. Você creu nas palavras dele, você obedeceu a ele. E um dia você vai ver ele. Se você quiser salvação, você vai fazer isso. Você não vai sentir nada, você não vai ver nada. Você só vai obedecer. E um dia você vai ver tudo aquilo que está escrito aqui. Fato é, de um jeito ou de outro, todos nós vamos ver. Mas a diferença está que quem creu vai ver o céu, quem não creu vai ver o inferno. Quem não creu vai ver o inferno. E ali vai crer no inferno. Mas não vai conseguir mais sair de lá. Escolha crer aqui, nesse lugar. Escolha crer no céu. Escolha obedecer, sacrificar, renunciar, abrir mão. Para que um dia você possa estar com Deus em seu reino.